Meus amados, abra sua Bíblia em João capítulo 1, verso 1. Vamos ler até o verso 1 até o verso 14. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu quero dizer que no dia 12 de janeiro nós iniciaremos uma leitura bíblica anual coletiva. Amém? Eu não vou perguntar não, quem terminou. Responda para si mesmo. Mas diga assim comigo, a Bíblia toda, de novo, a Bíblia toda, todo ano. De novo, a Bíblia toda, todo ano. Esse é o nosso desejo, irmãos, com esse cronograma de 11 meses, do dia 12 do 1 até dia 15 do 12, 13 do 12, você leia completamente a Bíblia. Esse é o nosso desejo para te incentivar a ter um relacionamento diário com a palavra de Deus. Amém? Um outro aviso é que nós não teremos, como os pais já sabem, mas avisando a toda a igreja, nós não teremos da palavra Kids nos próximos domingos e voltaremos apenas em fevereiro. Amém? Você abriu a Bíblia, João capítulo 1. Então, se você ouvir aí um chorinho, tá tudo bem. É a igreja do Senhor se movendo, amém? João capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder, deu-lhes a chance de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos ler o verso 14 novamente. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor, nós oramos, Pai, te agradecendo por esse dia, por essa manhã, Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos no Senhor, diante do Senhor e juntos, Senhor, como igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado pela chance que o Senhor tem dado a nós, ó Pai, de ouvirmos a Tua palavra, a santa palavra de Deus, que transforma as nossas vidas, que nos leva a um lugar, Senhor, mais profundo no Senhor, de conhecimento de Deus. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo. Obrigado. Libera sobre nós, Pai, um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus, Pai. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos na nossa série de mensagens, a encarnação do Verbo, e hoje é a última mensagem sobre esse tema. Então nós pensamos juntos em como o Verbo de Deus se manifestou e como ele de fato, ou melhor, como o Natal de fato é
a encarnação de Cristo. Nós estamos compreendendo, irmãos, que Natal não é simplesmente uma festinha que nós comemoramos. Natal não é simplesmente um dia, porque o calendário dos seres humanos é esse. Então, dia 25 de dezembro é dia de festas, é dia de comemorações, é dia de nós, nos alegrarmos em família. Não simplesmente isso, mas, sobretudo, Natal revela a encarnação do Verbo, a encarnação de Deus, a encarnação de Jesus. Então nós compreendemos, irmãos, que Jesus estava lá no começo. Jesus não passou a existir quando ele nasceu na manjedoura. Ele não passou a existir quando, pelo Espírito Santo, Jesus passou a crescer dentro de Maria. Jesus sempre existiu, o Verbo que é eterno. E isso, irmãos, precisa de alguma forma mudar a maneira como nós enxergamos aquilo que Jesus fez, e nós precisamos de fato compreendermos que por causa disso Jesus está perto, ele não está longe. Jesus não é alguém que está distante demais de nós, mas ele de fato está perto. No século XVIII, uma história que me chama muita atenção e que me motiva muito: os missionários europeus começaram a entrar em uma grande questão sobre uma determinada ilha de São Tomás, onde ainda estava sob domínio europeu, e tinham muitos escravos naquela ilha, e o chefe daquela ilha, não sei o nome, a pessoa que mandava lá, o dono ali dos escravos, ele não permitia de maneira nenhuma que os seus escravos ouvissem a respeito do Evangelho. Ele não aceitava isso. Quando missionários tentavam entrar na ilha para proclamar o Evangelho, eles não aceitavam. Até que Deus levantou 2 jovens que nós conhecemos como jovens moravianos, que eles se doaram, eles se colocaram à disposição, se possível, até se vender como escravo, para que eles pudessem ter acesso àqueles escravos. E quando eles estavam despedindo das suas famílias, sem saber se iam voltar ou não, eles disseram uma frase que se tornou símbolo do movimento moraviano: que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Então, esses jovens que estavam completamente conscientes de quem Jesus era, se colocaram à disposição de se vender como escravos para que um povo pudesse receber o Evangelho de Jesus. Irmãos, que história linda, que história bela, saber que Deus, na sua sabedoria, ele quis ou desejou proporcionar para aquelas pessoas a mensagem de Jesus, aquilo que Jesus fez. Irmãos, naturalmente, quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós precisamos compreender que, em uma certa medida, foi exatamente isso que Jesus fez. Filipenses capítulo 2, verso 5, nos conta a maneira como Jesus se humilhou para que ele se tornasse servo, escravo e fosse obediente até a morte de cruz. Mas para que isso? Para que, obviamente, ele pudesse ir até a cruz e salvar a nossa vida. Mas às vezes, gente, a gente tem a impressão de que Jesus está distante demais. Talvez você tenha a impressão que Deus é alto demais, inacessível demais, santo demais. E na verdade, Deus de fato é santo demais. De fato, ele está num alto e sublime trono, que para nós, na nossa humanidade, de fato é inalcançável. Deus de fato está num lugar de glória que nós, na nossa humanidade, não conseguimos alcançar por esforço próprio. Ninguém consegue ir até Deus por vontade própria. Ninguém consegue olhar para o Senhor por vontade própria. Ninguém consegue nascer de novo porque desejou. Se o Senhor não operar no nosso coração salvação, meus irmãos, nós não conseguimos. De fato, ele está alto demais. Mas, quando Jesus
desceu dos céus e se tornou homem, ele de fato, irmãos, colocou para nós uma condicional surpreendente. Aquilo que era impossível que fizéssemos por meio do sacrifício, da habitação de Cristo na terra, agora é completamente possível. Enquanto nós estávamos completamente distantes de Deus, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, decidiu se encarnar e habitar conosco. Não foi simplesmente uma ideia, isso não foi simplesmente uma ideia, mas foi um fato, irmãos. Isso de fato aconteceu. Jesus de fato fez isso. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Primeira coisa, o Verbo se fez carne. Nós entendemos então que o Verbo não é simplesmente uma mensagem. O Verbo de fato é a palavra de Deus. O Verbo de fato é eterno, ele é pessoal, ele é o Criador de Gênesis 1. Gênesis 1, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Verbo estava lá, então ele veio a ser carne, ele se fez carne, ele tornou-se carne. E quando nós olhamos para isso, nós compreendemos que Jesus não apenas vestiu um corpo humano, ele não apenas apareceu-se como humano, ele não apenas se mostrou como humano, não, de fato Jesus se tornou homem. De fato Jesus se fez homem, verdadeiramente homem. O que ele não era, ele tornou-se, e o que ele era, ele não deixou de ser. Ele sempre foi Deus e ele sempre será Deus, mas ele tornou-se humano. Ele tornou-se homem. 1 Timóteo diz isso, que nos céus está Jesus Cristo, homem. Homem. Jesus, homem, ele se tornou carne. Não significa que ele esvaziou-se da sua divindade, mas significa que ele, por opção, irmãos, escolheu as limitações, o cansaço, a fome, a dor, o sofrimento, a morte que os seres humanos enfrentam. Jesus Cristo se tornou homem. É como um rei, em certa medida é como um rei abandona o seu palácio para viver no meio de gente que não cheira bem, para viver no meio de escravos. É como esses jovens que deixaram todo o conforto da sua casa, a companhia das suas famílias, para viverem como escravos. Jesus se fez homem. Segunda coisa, ele habitou entre nós. Ele não simplesmente ficou de passagem. Ele habitou entre nós. Você pode acompanhar aí, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ou ele habitou entre nós. Ou ele tabernaculou entre nós. Irmãos, Jesus armou a sua tenda entre nós. Ele não ficou simplesmente como alguém que não tinha o que fazer. Ele estabeleceu a sua casa entre nós. Note o seguinte, o que isso significa. Quando no Éden todas as coisas foram criadas, a habitação de Deus era lá. Deus habitava no Éden, mas o homem pecou, foi tirado do Éden, mas Deus, de maneira corriqueira, irmãos, estabelecia lugares para a sua presença. Então, depois do Éden, Deus levantou um homem chamado Moisés e disse assim: Moisés, você vai construir para mim um tabernáculo, porque nesse tabernáculo será a minha habitação no meio do povo. Eu habitarei ali com vocês. Depois de um tempo, Deus levantou um homem chamado Davi e com uma simples tenda construía um lugar para a presença de Deus. Depois Deus levantou um homem chamado Salomão, que construiu um templo e colocou ali a presença de Deus. Mas, irmãos, o lugar onde a presença de Deus era plena era na pessoa de Jesus. Quando nós falamos que ele habitou entre nós, nós estamos falando que a presença de Deus estava no meio do povo que tinha pecados, no meio do povo de impuros lábios, no meio do povo que era pecador.
Jesus escolheu isso, meus irmãos. Jesus sabia exatamente aonde ele estava pisando os seus pés, mas mesmo assim ele escolheu habitar entre nós. Ele construiu uma tenda, ele construiu uma casa para ele veio morar conosco. Jesus veio morar com a gente, para que, para sempre, ele nos chame e a gente possa morar com ele. E nós vimos a sua glória, nós contemplamos, nós discernimos. Aqueles que contemplaram a glória de Deus, de fato eles são mudados, transformados. 1 João capítulo 1, verso 1, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que com as nossas mãos nós apalpamos, isso nós proclamamos com respeito ao verbo da vida. Nós vimos a glória de Deus, e todos aqueles, irmãos, que foram alcançados por Jesus, de fato, viram a glória de Deus. Mas não é a glória simplesmente do Jesus humano, mas também do Jesus como Filho de Deus. Glória como do unigênito do Pai, como o Senhor da criação, como o Filho eterno, como aquele que revela perfeitamente o Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, Jesus era a encarnação do que é graça e verdade. Jesus não simplesmente manifestou graça e verdade. Ele era graça e verdade. Era graça e verdade caminhando com os discípulos. Era graça e verdade conversando com a mulher adúltera. Era graça e verdade conversando com os publicanos. Era graça e verdade conversando com os fariseus, com os saduceus, com os essênios. Era graça e verdade conversando com as pessoas. Irmãos, era graça e verdade na manjedoura. Era graça e verdade quando Maria o criava com seu esposo José. Era graça e verdade na cruz. Graça e verdade, é isso que vimos no Senhor. A encarnação de Cristo é voluntária, é humilhação, é o início da obra de Cristo, é necessária, é a habitação definitiva de Deus. Irmãos, isso mudou para sempre a nossa fé, porque isso marcou o início, isso marcou o princípio daquilo que Jesus faria por nós. Isso marcou, a encarnação marcou o período de humilhação de Cristo. Foi nesse momento que a estação da humilhação de Deus começou, irmão. Eu não sei para vocês, mas isso é grande demais para mim. Irmãos, Deus decidiu se humilhar. É uma ideia que os cristãos contam. É uma ideia que se propagou porque os cristãos querem alguma coisa para se apegar no momento de dor. Não! Isso mudou para sempre as nossas vidas. Irmãos, isso mudou para sempre a história. Cristo é Deus encarnado. Cristo é o Verbo encarnado. É o Verbo habitando entre nós, irmãos. É o Verbo no seu estado de humilhação. É o Verbo humilhado. Ele decidiu se humilhar e assim o fez. A minha oração por nós, irmãos, é que isso mude a nossa concepção a respeito de quem Deus é. Mude a nossa concepção a respeito daquilo que Deus faz. Deus decidiu ficar perto de nós. Deus não quis ficar longe. Irmãos, nós estávamos para sempre separados de Deus. Não tinha jeito para nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Irmãos, isso era para sempre. Se Jesus não decidisse se humilhar em nosso favor, não teria jeito para nós. Nós estaríamos para sempre distantes do nosso amado, irmãos. Não tinha jeito. Nós estávamos como aqueles escravos na ilha de São Tomás, esquecidos, donos de um Senhor cruel, donos de um Senhor que nos açoitava, que exigia de nós mais daquilo que podíamos. Mas Deus, na sua graça, irmãos, enviou Jesus.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E a nossa situação foi resolvida para sempre. A distância que havia de nós, entre nós e Deus, foi resolvida para sempre. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus, pela sua vida e sua morte, e sua ressurreição, por toda a sua obra, nos aproximou, nos fez um com Deus. Irmãos, hoje nós temos paz com Deus, nós não somos mais seus inimigos, irmãos. Deus olha para nós e nos chama amigos. Antes nós estávamos mortos e distantes, e hoje, por causa da vida de Cristo, Ele nos chama amigos. Amigos. Não estamos mais distantes. O que Jesus fez na manjedoura, irmãos, Deus, um bebê frágil, dependendo do leite materno. Deus, um bebê frágil. O que é isso, gente? Não existe nada igual a isso. Nunca existiu na história humana algo igual a isso. E nunca existirá algo igual a isso. Jesus, Deus perfeito, verdadeiramente Deus, mas também verdadeiramente homem. Por isso, o que nós aprendemos com tudo isso? Primeira coisa, aproxime-se de Deus com reverência. Mas saiba que Ele ama a sua vida. A encarnação afirma que Deus se aproximou sem perder a sua santidade. Em Cristo, a glória de Deus, ela não nos consome, mas ela nos acolhe, porque nós não somos mais inimigos e o sangue de Cristo está sobre a nossa vida. Lembra de Moisés na sarça ardente? Deus disse para Moisés: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque onde você está, o lugar é santo. Ou o sumo sacerdote, faça propiciação pelos seus pecados, porque se você entrar perante a arca da aliança, você de fato morrerá. Não se brinca com a presença de Deus. Nós não estamos brincando, nós não tratamos isso de maneira banal, mas nós temos a convicção daquilo que Deus fez por nós. Nós não precisamos ainda viver, irmãos, como se Deus estivesse sempre pronto para nos punir e nos afastar da sua presença. Nós não precisamos mais orar com culpa. Nós não precisamos mais nos aproximar a Deus com receio. Nós não precisamos mais vivermos retraídos, porque se de fato nós cremos em Cristo, o sangue dele nos aproxima da presença de Deus. Então não ache que o seu pecado é grande demais. Não ache que você é feio demais. Não ache que o seu passado o torna distante demais de Deus. Porque na verdade, irmãos, todo mundo estava no mesmo lugar. Então aproxime-se de Deus com temor, com reverência. Não com pavor, mas com a certeza de que a graça dele alcançou a sua vida. Segunda coisa, não reduza Deus a um conceito. Não reduza Deus a uma ideia. Não reduza Deus a escritos teológicos. Não reduza Deus a frases. Não. Entenda o seguinte: Deus de fato se revelou. Deus de fato revelou-se na história. Irmãos, aconteceu de verdade. O Verbo de fato se fez carne. Não foi uma coisa assim, uma ideia dos gregos, não foi uma ideia dos judeus, não foi uma ideia de judeus que não queriam o que Jesus fez, irmãos, não foi proveniente de uma seita judaica. Jesus de fato veio. O Verbo de fato se fez carne. Então nós precisamos, de fato, não nos relacionarmos com Deus simplesmente como quem conhece algo teórico, mas nós nos relacionamos com Deus que é verdadeiro, com Jesus que de fato é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Nós nos relacionamos
com Ele de maneira pessoal, relacional. Essa é a nossa relação com Deus. Irmãos, Deus não é, entenda o seguinte, um objeto da ciência, uma hipótese que nós tiramos e colocamos em um lugar onde nós estudamos Ele e dissecamos as suas partes. Deus não é isso. Deus não é um projeto anatômico em que você disseca partes dele e estuda algumas partes dele. Deixa eu estudar aqui os nervos de Deus, né? Como que funciona o coração de Deus? Vamos ver aqui, né? Como que é a espinha, os ossos de Deus. Não, Deus é uma pessoa que a gente conhece, que a gente se relaciona. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, irmãos, nós precisamos ter a convicção de que o autor está presente, o autor está do lado, o autor está revelando-se a nós. Leve, terceira coisa, a sua fragilidade a sério. Foi exatamente por ela que Cristo veio. A encarnação não ignora a condição humana, ela assume. Cristo não se fez carne idealizada, mas carne real, frágil, limitada, sujeita ao sofrimento. Irmãos, não negligencie isso. Leve a sério. A vida é assim. Nós ainda não estamos plenamente com o Senhor. Nós ainda temos dores. Nós ainda temos sofrimento. Nós ainda caímos. Nós ainda erramos. Mas saiba de uma coisa, pelo amor de Deus. Não fuja de Deus. Corra para Ele. Quando você cair, não se esconda como Adão fez. Traga a sua dor à presença de Deus. Traga a sua limitação a Ele. Mostre-se a Deus. Vá de fato perto dEle. Quarta coisa, meus irmãos, viva uma fé encarnada. A nossa fé, irmãos, não é simplesmente conceitos que nós adquirimos ao longo do tempo. Mas isso muda a nossa vida. Porque muda primeiro a maneira como nós enxergamos a vida. A nossa fé muda o jeito que nós vemos as questões da vida. A nossa fé muda o jeito que nós educamos os nossos filhos. A nossa fé muda o jeito que nós lidamos no nosso trabalho. A nossa fé, irmãos, muda o jeito que nós lidamos com dinheiro. A nossa fé muda o jeito que nós lidamos nos nossos relacionamentos. A nossa fé muda tudo isso. Então a nossa fé, ela não é apenas conceitos abstratos de pessoas que estão se mantendo longe deles, mas a nossa fé é uma pessoa e muda a nossa vida. Quando nós nos relacionamos profundamente com Deus, irmãos, nós somos completamente transformados. A ambição da nossa vida muda. Você sabia que o que você espera da vida muda? Nós vivemos num tempo, irmãos, onde Jesus passou a ser apenas um acessório na vida de pessoas. Não, eu vou lá na igreja, né, porque o pastor lá fala algumas coisas legais e eu estou passando por alguns problemas aí na minha vida, e aí eu preciso de ânimo. Tem uma boa música, né, algumas palavras legais para minha alma, e aí eu oro a Deus. Não, pastor, eu faço minhas orações todo dia. Eu levanto assim: Senhor, abençoa o meu dia. O que eu estou fazendo aqui, que o Senhor abençoe, que dê tudo certo. Irmãos, note o seguinte: todas essas coisas, elas não são erradas em si mesmas. A grande diferença é o porquê nós fazemos ela. E eu digo para você, se Jesus for o Senhor da sua história, essas orações, esse estilo de vida, de fato terá um novo significado. Porque na segunda-feira, você não vai querer simplesmente saber se Deus vai abençoar simplesmente os seus planos, os seus sonhos, aquilo que você projetou na sua vida, mas você vai querer saber o que Deus deseja para você, o que Deus quer para a sua história, o que Deus quer fazer com a sua caminhada, o que Deus quer fazer com a sua vida, aonde Deus quer te instruir, aonde Deus quer te direcionar. Você está de fato interessado se Deus quer que você vá para a direita, para a esquerda, se você pare, se você vá adiante, se você volte atrás.
Deus espera de nós? E a quinta coisa, descanse. Porque a distância entre Deus e você foi vencida já na cruz. E começou na encarnação. Hoje nós temos paz com Deus, irmãos. Nós não estamos mais distantes dele. E todos aqueles que o receberam, todos aqueles que nasceram, não da vontade humana, não da carne, não de descendência natural, mas nasceram de Deus, de fato esses podem descansar na realidade daquilo que Deus fez por cada um de nós. Meus irmãos, nós encerramos hoje essa série de mensagens e ela precisa nos mostrar e fazer a gente compreender de que, de fato, um Deus absolutamente santo pode se aproximar de nós. De fato, nós podemos, isso muda a nossa vida, isso é um fato histórico, e nós podemos descansar naquilo que Ele mesmo fez por nós. Aquilo que o próprio Senhor resolveu o nosso problema, o jeito dele. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar.